A todos. Alguém pode ter visto o tema dessa palestra, dessa fala nossa, e falar, mas a Andréia já falou sobre isso. Mas eu falei que no estudo que a gente faz uma vez por mês do Evangelho, miudinho, e eu falei por quase 2 horas. Mas como é uma troca, a gente nem sente, né? Porque daí a gente conversa, pergunta, a gente tenta explicar mais alguma coisa. Então, hoje eu resumi bem, tá? Para que a gente pudesse falar em 30 minutos, porque, assim, eu tô apaixonada por esse tema. E é uma coisa, assim, que dá vontade mesmo de sair gritando. Mas a gente sabe que, na verdade, não é sair gritando, né? É sair demonstrando o que a gente aprendeu em nossas atitudes. Então, já que não adianta gritar, vamos falar. As bem-aventuranças, né? Ou o Sermão do Monte. Hoje, mais uma vez, então, seremos apresentados ao Evangelho, mas alertamos ao Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Portanto, não vamos falar aqui hoje para o ser humano encarnado, mas para o ser como espírito imortal que é. É nesse sentido que nos interessa o Sermão do Monte nessa noite. Porém, sempre, claro, com todo o respeito a todas as outras interpretações. A gente já ouviu bastante isso, né? Mahatma Gandhi teve a oportunidade, em determinado momento, de dizer que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E a gente pode se perguntar assim, francamente, sem acanhamento nenhum. Mas como assim? O que tem ali de perspectiva tão sagrada que assim a olho nu a gente não consegue contemplar? A olho nu. E que concentra de tal forma todos os ensinamentos do Cristo. O que tem ali? Existe um porém. Há 2000 anos estamos discutindo a letra do Evangelho. Há 2000 anos estamos matando, morrendo, fazendo guerra por causa da letra e não nos aprofundamos no conteúdo da mensagem. Agora, se você perguntar quanto tempo vamos levar para compreender perfeitamente o Sermão do Monte, a resposta é nada menos para entender o Sermão do Monte que 10 bilhões de anos. Só para compreender. Porque você acha que leu o Sermão do Monte e já compreendeu. E se eu lhe dissesse que Jesus discorreu no Sermão do Monte a sua trajetória evolutiva e, consequentemente, a nossa? E que ele nos deixou o Sermão do Monte para que entendêssemos no momento oportuno que Deus nos criou para a imortalidade e para a felicidade. E Ele sabe que nós vamos chegar lá. E que nós também vamos nos transformar em espírito puro, assim como Ele. E é com esses pensamentos que vamos adentrar neste universo. Sim, porque o Sermão do Monte, realmente, Mahatma Gandhi estava certo, ele é o coração do Evangelho. E é a essência do Evangelho do Cristo, a essência da mensagem do Cristo. Assim, convidamos a todos, a partir desse momento, a escalarmos também esse monte, para entendermos como se dá a nossa evolução espiritual e como se deu a evolução espiritual do Cristo. Porém, logo de início, eu vou clarear 2 aspectos. 2 aspectos. As 4 primeiras bem-aventuranças se referem ao nosso relacionamento com Deus. Após as 4 primeiras bem-aventuranças, tem um tema central, que é bem-aventurados misericordiosos. E que nós vamos entender por que ele é o tema central. E como segundo aspecto,
as 4 últimas bem-aventuranças que dizem respeito à minha relação com toda a criação. E engana-se quem acha que o Sermão do Monte fala de tristeza ou de sofrimento, porque na verdade ele fala do caminho que leva o ser espiritual à sua felicidade. Vamos ver? Iniciando, nós temos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira partezinha a gente ouve falar bastante, né? Acho que todo mundo já entendeu. Bem-aventurado é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. E aqui, o que não podemos esquecer de maneira nenhuma é que ele está falando para o nosso espírito imortal. Portanto, do ponto de vista do espírito imortal, do ponto de vista da vida espiritual, pobre de espírito é aquele que percebeu a sua carência de conhecimento espiritual. Olha que felicidade. Ufa, né? Até que enfim o ser compreendeu a sua necessidade de aprendizado sobre os verdadeiros objetivos da sua vida. Até que enfim o ser compreendeu a sua necessidade de angariar recursos espirituais para se vencer. E isso é felicidade. Pode acreditar. Quanto mais superior um espírito, mais humilde ele é, porque já entendeu que Deus é o provedor de todos nós, é o Pai amável, em cujas mãos repousam todos os recursos nas mãos de Deus repousam todos os recursos para a nossa evolução espiritual. O pobre de espírito é aquele que se posiciona perante Deus como um receptor. Ele sabe que de si mesmo não é capaz de nada, mas que refletindo a sabedoria divina e obedecendo às leis divinas, ele pode tudo. Aí entendemos o que Cristo nos disse: podeis fazer igual a mim ou muito mais. É nesse momento que eu entendo. Então, entendemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Porque deles será algum dia. Assim, felizes os que sabem que nada sabe sobre a espiritualidade, mas que procuram saber. Desses será o reino dos céus, porque eles já estão caminhando com essa busca para esse reino, para essa felicidade. E já estão gozando de uma certa felicidade, por isso. Não é, Lê? As meninas aqui que estudam, a gente estuda junto, a gente já caminha, quem estuda sabe disso, a gente já caminha para uma felicidade. Consciência desse estado de coisas, percebemos que essa bem-aventurança, ela faz uma ponte com a próxima, um degrau na escada. Veja, eu não disse escala, eu disse escada mesmo, evolutiva. E Jesus, com seus ensinamentos e exemplos, nos ensina também, assim como ele um dia subiu, ele também está nos ensinando a subir essa escada. E vamos para: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa eu penso que é uma das mais difíceis da gente entender. Mas veja, essa segunda bem-aventurança, ela é consequência da primeira. Refere-se aos que choram pela conscientização do seu estado de carência espiritual, de que foram vítimas, carência espiritual de que foram vítimas, e percebem que foram vítimas de si mesmas. Não é de ninguém, não. Como sendo, foram vítimas do seu orgulho, da sua maldade, do seu egoísmo, da maledicência, dos seus desmandos, enfim. E essa conscientização, ela é super importante porque tira de mim o quê? A vitimização. Me levando a entender que eu não sou vítima de nada e nem de ninguém, a não ser de mim mesmo. E interessante que essa carência das coisas espirituais agora
nesse momento, já começa a se transformar em desejo de ação interior, de limpeza interior pelo conhecimento que vamos adquirindo. E é através da ação que nós progredimos. Tudo começa pelo pensamento. A conscientização se dá pelo pensamento, mas a ação é imprescindível, ou seja, agir no bem. Ah, mas os que choram serão consolados. Os que choram serão consolados porque, como disse Jesus, busca e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E quem busca o consolo na realidade espiritual, depois de haver se conscientizado da sua natureza divina, encontra a cura para os seus males, ou seja, a própria aquisição do conhecimento espiritual nos consola. E nos conduz à mudança interior, que é o remédio para a cura que estamos buscando. A melhoria interior. Porque como o próprio entendimento das leis que nos regem, esse entendimento nos traz conforto, mas também balsamização, porque é um remédio. O conhecimento é um remédio. E pode parecer incrível, mas quanto mais entendemos as leis de Deus, mais avançamos no caminho da felicidade interior. Pois percebemos que nos libertamos da fortaleza que é os nossos erros. Os nossos erros, nós construímos uma fortaleza para eles. E nós precisamos nos libertar deles. E concorda que isso é felicidade quando eu consigo me libertar desses erros que me trazem tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia? Pois, como disse o apóstolo na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, só o amor cobre uma multidão de erros. E assim, o entendimento das leis que nos regem e que nos torna humildes e que nos faz entender o motivo das nossas dores físicas e morais, nos leva a agir para sanar tais empecilhos para a minha evolução, nos faz subir mais um degrau. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Subir mais um. Agora Jesus sabia que, para nós, o mundo aparentemente, ele é dominado não pelos mansos, mas pelos agitados, pelos violentos, pelos agressivos, pelos astutos. Vejam, todas as atitudes exteriores passageiras para tomar um poder passageiro. Mas não é assim. Porque Jesus afirma que os mansos, vejam, os mansos, são eles que herdarão a terra. E sobre o ponto de vista psicológico, nós podemos fazer uma análise da sua colocação. Em 2 níveis, inicialmente, na colocação do Cristo. No nível interno, inicialmente, possuir a terra significa possuir a si mesmo. Só possuímos a nós mesmos quando conseguimos nos tranquilizar. Quando nos fortalecemos espiritualmente, não tem outro remédio. Quando estamos revoltados, quando estamos irritados ou perturbados com alguma situação, não possuímos a nós mesmos. Ainda não entendemos nada do porquê da existência. Então, somos possuídos pelas emoções que nos dominam. Quando estamos com raiva, somos possuídos pela raiva. Quando estamos tristes, somos possuídos pela tristeza. Mas quando nos tranquilizamos, nós possuímos a terra, a nossa terra interior. Nos apropriamos, controlamos as nossas emoções. E é isso que Cristo está nos dizendo. E é por isso que percebemos que quando nos tranquilizamos, entramos em sintonia com as ordens superiores da característica mais evoluída que podemos ter. Paz. Os mansos herdando a terra de si mesmos, né? Herdando aqui o controle, olha só, herdando esse controle, com certeza sobem mais um degrau da escada evolutiva. E quando nos amansamos, nos encontramos com o
entendimento da justiça divina. Entende como é profundo, gente, o Sermão do Monte? E linda a sua mensagem. Que linda mensagem que o Cristo nos traz, que nos conduz à felicidade, né? E neste degrau, quando eu já me amansei meu coração, sei o porquê das dores, eu encontro um outro degrau. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Dá uma impressão que a justiça vai ser feita toda lá fora, né? Quanta coisa para ser resolvida lá fora. Quando sacio o meu corpo físico da fome, como que eu faço para saciar ele quando eu estou com fome? Quando me alimento de frutas, verduras, carboidratos, enfim, né? Agora, quando que percebo que eu ou alguém tem a fome de justiça saciada por completo? Como será que eu percebo isso? Eu fui no fórum e o juiz deu a sentença. Fulano, você vai ter que pagar 400 mil reais lá por Bertrand porque fez mal para você. Justiça foi feita? Eu acho que a justiça foi feita. Não, mas não é dessa justiça que nós estamos falando. Então, quando que eu vou perceber que alguém tem a fome dele saciada de justiça? Mas saciada mesmo. Através daqueles que se levantam. Mesmo famintos e sedentos, mesmo com suas dores, seja moral ou física, porque já tem um entendimento profundo da lei de causa e efeito, ou seja, porque já entenderam que a justiça divina processa neles mesmos e naqueles que estão à sua volta a justiça de acordo com aquilo que eu fiz. Eu não preciso me incomodar com o outro. Eu preciso me incomodar comigo, porque a justiça divina age em mim, age no Josleide, na minha mãe, de acordo com o que eu faço. E essa impressão nos felicita como? Mas o que é isso, né? Eu vou ficar feliz porque a dor está vindo? Uma dor que eu não sei de onde, de outras vidas? Eu vou ficar feliz com isso? Porque já me vejo quitando as minhas dívidas perante Deus. Esse entendimento, onde já estarei passando para um outro estágio, e observe como que esta percepção é importante. Ela é muito importante. Ela não nos derruba, não nos deixa cair, não nos deixa reclamar de nada. E ainda esse entendimento faz com que eu tenha muito mais cuidado com o quê? Com a minha sementeira, de hoje em diante. Para quem chegou nesse degrau, a definição de justiça é clara, porque eu já compreendo que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço às outras pessoas, porque um dia esse mal vai voltar para mim. E eu passo a entender que nesse mundo existe injustiça? Sim, mas nenhum injustiçado. Observe que nada que a gente acha de ruim que está acontecendo comigo é uma injustiça. Deus não permitiria. Porque é Ele que comanda e nós vamos ver isso agora. Então eu passo a entender que nesse mundo não existe injustiça, que existe injustiça, mas nenhum injustiçado, inclusive reconhecendo que qualquer acontecimento ruim a meus olhos não é injustiça, mas sim um ressarcimento à vida. Entende que é esse conhecimento que saciará aquele que tem fome e sede de justiça? Não é mais lá fora, é aqui dentro. É o cuidado que eu vou ter. E tudo aquilo que me acontecer, eu vou parar e vou analisar para saber por que está acontecendo aquilo. Mas não porque o outro me fez aquilo. Não querendo que o outro morra, que o outro... Nada disso. É difícil? É difícil. Então, quando nós passamos a entender a justiça divina e esse entendimento nos faz fartarmos dela em nós mesmos,
sem reclamações, diante de qualquer acontecimento, eu estou nesse degrau. Bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E vejam, tem um amigo do Chico Xavier, que até contei no dia do nosso estudo, que ele tinha um escritório de advocacia, todo montado, todo bonito, cheio de computador, cheio de coisa, disso, daquilo, armário e tal. Daí um dia, ele chegou no escritório, tinham roubado, tinha acabado, tinham quebrado, estava uma tralha só. E ele era muito amigo do Chico, chegou lá e falou: "Ai, Chico, você não sabe o que aconteceu comigo. Olha que eu trabalho tanto, ajudo na caridade, eu faço um monte de coisa, mas hoje, a hora que eu abri meu escritório, estava tudo quebrado." O Chico chegou, deu um abraço nele e falou assim: "Ô, meu irmão, você está apenas devolvendo." É difícil? Mas é para que nós nos conscientizemos na hora de semear. É preciso ter mais cuidado. Por outro lado, nos diz também Emmanuel que todo mal que geramos no outro gravita em torno de nós. Cada qual vive no campo da sua sementeira, cada qual enfrenta situações que construiu ao longo dos milênios. E Jesus sabe perfeitamente disso. E o que significa isso? Que nem sempre a pessoa consegue sair do círculo vicioso de ações no engano, no erro por conta própria. É por isso que nós precisamos, às vezes, acrescentar à nossa compreensão uma ideia muito importante. Nós evoluímos? Sim. Somos os responsáveis pela condução do nosso destino? Sim. Pelas nossas escolhas? Sim. Temos livre-arbítrio? Ok. Mas é preciso nos conscientizarmos de uma coisa muito importante. Talvez a mais importante. Se não fosse a misericórdia divina agindo nas nossas vidas, nos dando a chance de refazimento, nós não evoluiríamos. É que Deus, é que o Pai, Ele é por demais amoroso e nos quer junto a Ele. Então, se não é a misericórdia divina agindo em nosso favor, que vem nos tirar desse círculo vicioso, do qual com certeza não seríamos capazes de sair sem a misericórdia divina agindo em torno de nós, talvez não subiríamos nenhum degrau. Então aqui está tudo dizendo respeito, até aqui está tudo dizendo respeito na minha relação com Deus. O meu entendimento das leis, do porquê eu sofro, que eu tenho que me amansar, que eu tenho que entender a justiça. Porque agora, acontecendo tudo isso comigo, todo esse entendimento, que é o que aconteceu com Cristo, ele sobe mais um degrau. E aí vem a bem-aventurança central. E realmente, quando procuro pelo conhecimento, bem-aventurados os pobres de espírito, entendo o sofrimento, bem-aventurados aqueles que choram, entendo a justiça divina, já tenho condições de entender a misericórdia. Por quê? Estando farto de justiça, ou seja, entendo a justiça de Deus para comigo, para com todos à minha volta. Não é só o que o outro me fez, mas o que eu fiz ao outro. Eu me transformo em quê? Misericordioso, quando eu entendo verdadeiramente. Eu vejo as minhas dores por causa de uma coisa que eu devo ter feito de errado. Eu vejo as dores do outro e eu vou perceber que o outro também erra. Aí tem uma coisa. E isso é importante saber, entender. Isso é uma grande alegria, pois me tira o peso da vitimização. E sim, a vitimização ela é um peso. Eu achar que eu sou vítima de tudo e de todos. Eu não fiz, mas eu não fiz nada de errado. Porque a vitimização me derruba. E com o entendimento me faz lutar para eu ser uma pessoa melhor. Me faz levantar e não desejar simplesmente que o outro seja melhor. Eu também quero ser melhor. Mas não é melhor. Né? Eu sou mais bonito? Não é isso.
melhor de coração, melhor de entendimento. E essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ela é a central. E amigos, quando efetivamente entendemos a justiça do Criador para comigo e para com todos à minha volta, também consigo entender a sua misericórdia. E que cada criatura recolhe, aí que está a importância. Cada criatura recolhe da misericórdia infinita apenas a parcela idêntica à sua própria misericórdia. Então, se você é um pouquinho misericordioso, você recolhe da misericórdia divina só um pouquinho. Se você é muito misericordioso, você recolhe da misericórdia divina muita misericórdia. É o vasilhame que você leva para o mar. Se você levar uma tampinha de refrigerante, é a tampinha de refrigerante que você vai trazer. Se você levar um galão de 5 litros, é o galão de 5 litros que você vai trazer. Deu para entender? É nós que decidimos, né? Misericórdia, então, é sentir a situação do outro. Sentir, não é pensar na situação do outro, né? Porque é consolador saber que Deus, acima de tudo, usa critérios muito mais abrangentes para nos julgar do que eu posso imaginar. E eu sou direto no julgamento, né? Fulano fez tal coisa. Tal coisa. 10 dedos lá, né? Voltando tudo para mim depois. Vem aquela leque, né? Vamos ver se você consegue, então, passar pelo que ele passou. Porque é fácil julgar, né? Porque, gente, misericórdia não está relacionado com aprovar ou desaprovar, não é isso. Vamos trazer uma situação simples de entender. Quando um doente chega diante de um médico, eu pergunto, a preocupação do médico está em aprovar ou desaprovar a doença da pessoa? Claro que não. Ele não está preocupado em saber se aquela doença é certa ou errada para a pessoa. Ele está preocupado em atender o doente. Ó, o que aconteceu? Igual um dia. Eu fiz um canal, não deu certo, né? Daí eu fui lá no Valtinho, o Valtinho falou assim, vai ter que arrancar. Ele não perguntou assim para mim, mas o que você fez, hein? Como assim? Eu cheguei lá, ele viu e falou, André, vai ter que arrancar agora. Então vamos lá, arrancou. Ele não fez uma pergunta para mim, você não escovou o dente direito? Você escova o dente antes de dormir? Você tem comido demais? Tem comido muito doce? Gente, ele não fez uma pergunta dessa para mim. Ele me ajudou naquele momento que meu rosto estava desse tamanho. Tá? E isso que Jesus fez enquanto aqui esteve. Ele não aprovava e nem desaprovava, atendia e somente alertava. Qual era o alerta dele? Vá e não peques mais. Isso que é um misericordioso. O misericordioso não está comprometido com o julgamento, ele está comprometido com auxílio e com cooperação. Portanto, se ele não pode auxiliar e nem cooperar, sequer ele vai julgar. Porque a aprovação ou desaprovação não é um atributo nosso. É um atributo da justiça divina. É ela que estabelece os responsáveis e é ela que conduz os responsáveis à tarefa do restabelecimento. E isso vocês não tenham dúvida. Porque isso ocorre comigo. Ocorre com o Valtinho. Ocorre com a Lília. Ocorre com todo mundo. Ninguém é mais bonito que ninguém. Teremos que restabelecer de alguma forma perante a vida tudo aquilo que perturbamos, é da lei, mas quem determina isso que não seja eu. Determinar ao outro, porque é a justiça divina. E nesse ponto, já entendo perfeitamente esse quesito. Olha a ponte que a misericórdia faz. O exercício da misericórdia nos leva, então, limpou meu coração. Já não me interessa mais o que o outro está fazendo. Se eu puder ajudar, muito que bem. Se eu não puder, caladinho, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com a minha vida. Ok. Então ele me leva a ser puro de coração. Até então o ser estava em um movimento então ascendente. As 4. Primeira bem-aventurança. Tá? No movimento de ascensão para Deus. E agora, nesse momento, ele sente então, quando o coração dele se enche de misericórdia, ele tem uma vontade, é como
Bezerra de Menezes já foi convidado por Maria Santíssima, para estar em um outro planeta, muito mais evoluído que esse. Ele falou assim: a senhora me perdoa? Por favor, me perdoa, mas eu quero continuar aqui ajudando eles mais um pouquinho. Então, quando você chega nessa limpeza de coração, você quer ajudar todo mundo. Mas ajudar com parcimônia. Auxilia e deixa a pessoa trabalhar. Não vai querer fazer o serviço por ela. Auxilia e passa. Porque muitas vezes nós não damos conta nem da gente. E muitas vezes você quer se envolver tanto com a pessoa que a pessoa daqui a pouco acaba brigando com você. Você não tem nada a ver com a minha vida, sai daqui, eu faço o que eu quiser. Então fala, ajuda o que você puder naquele momento que ela está necessitada e passa. Toma conta da sua vida. E por que então esse ser sente a vontade de descer auxiliando? Porque somos estimulados, encorajados pelos objetivos de aperfeiçoamento espiritual para o trabalho no amor registrado no Evangelho e na doutrina dos Espíritos, porque nos faz saber imortal. E detalhe, não é uma imortalidade de anjinho voando e pronto, acabou. O Evangelho e a doutrina dos Espíritos nos fala de uma imortalidade de ação, de trabalho. No quê? No amor. Portanto, o esforço do burilamento dos nossos sentimentos representa como que a face de um espelho, permitindo que ela reflita em todas as direções a grandeza e a bondade do Criador. Portanto, a descida não é como uma humilhação, mas grandeza da alma, que atinge os píncaros do amor, retornam para espelhar nos seus irmãos a bondade do Criador. E não podemos esquecer que o único que já espelhou a grandeza do Criador de forma plena é quem? Jesus. E essa bem-aventurança fez o que em nós? Vai fazer o que em nós? Fez o que no Cristo? Limpou o nosso, o dele e de todos nós, quando nós chegarmos nesse momento. Por completo, gente. Por completo. Não ficou nada de treva, de escuridão. Limpou. Quando eu chego nessa bem-aventurança, eu estou limpo. Sinto porque ela é central, pois quem chegou aqui está limpo do sentimento, julgamento, plenamente consciente de si mesmo e de suas potencialidades, e sabedor desse Pai maravilhoso que nos aguarda pacientemente. Jesus não disse? Será um coração por vez. Porque Zebedeu falou assim, né? Quando Cristo começou a falar do reino dos céus, o Zebedeu falou assim: nossa, é assim? Está no livro Boa Nova, que eu sempre falo aqui. E eu recebi uma notícia maravilhosa, que a Débora leu o livro, amou o livro, se emocionou com o livro, e eu me emocionei de saber que ela emocionou. É muito lindo. E lá nesse livro tem a história que Jesus estava falando do reino dos céus. E Zebedeu falou assim: então Jesus, vamos fazer o seguinte, a gente sai, vamos chamar um monte de gente, o senhor fala e tal, não sei o que. Ele falou assim: Zebedeu, calma, Zebedeu, a minha causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Não é trazer aquele monte de gente, mas as pessoas vão se sintonizando e uma se vai com a outra, devagar. Deus não tem pressa. Quem tem que se apressar somos nós. Vocês entendem que Deus não tem pressa? Mas quem tem que se apressar somos nós.
E é lindo demais isso, né? Porém, continuando. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Preste atenção nessa jornada do Cristo e na jornada que nós vamos ter que fazer, né? O esforço de purificação do psiquismo através das reencarnações é o objetivo essencial de todos os seres em seu plano de aperfeiçoamento. Porque a misericórdia, amigos, sim, fez uma asepsia, limpou, né? O coração dos julgamentos, que compete somente a Deus, limpou o coração das manchas morais. O esforço de purificação desenvolvido ao longo das reencarnações, então, é o objetivo essencial daqueles que encontram, conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Eu preciso estar consciente de que eu preciso me elevar moralmente, pelos meus esforços. Não é simplesmente vir no centro e tomar um passe, porque o médico tem que ficar 48 horas sem comer carne, para vir aqui e me dar um passe. Eu também vim aqui oferecer alguma coisa. E quem sabe um dia eu também estar dando um passe. Oferecer algo de mim. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Pela asepsia de pensamentos, como pela seleção de atitudes, nos tornamos pessoas melhores e essa felicidade não tem preço. Porque nos dá, tem um desenho que falava assim, eu tenho a visão além do alcance. É isso aí que nós vamos ter. Thundercats. Visão além do... Nossa, agora vocês vão saber quantos anos que eu tenho. Mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu era muito pequenininho quando assisti, quase nem entendi direito. Viu? E o que ele, Jesus, quis nos dizer com verão a Deus? A visão que o homem possui da divindade vem se alterando. Gente, ao longo das encarnações, a visão que nós temos de Deus vai se alterando. Foi apontado pelos profetas, Deus já foi apontado pelos profetas como Senhor dos exércitos. Depois, no Evangelho, veio Jesus e disse que Deus é Pai. Os evangelistas já nos disseram, entendendo o que Cristo nos disse, que Deus João diz, é amor. Mudou Deus? Mudou Deus? Não, ele é imutável. O que mudou? Evoluiu, aperfeiçoou-se o entendimento humano sobre Deus. E cada vez vai evoluir mais. Quando isso acontece, esse alguém naturalmente já se colocou no caminho da bem-aventurança. Deixa então de atribuir uma forma a Deus, porque Deus é enxergado não pelos olhos. Em João capítulo 1, versículo 18 temos, ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Sim, este que está então voltado para o Pai é Jesus, nosso modelo e guia. E tem uma coisa, gente, quando a gente fala modelo e guia, não é um guia turístico não, viu? Portanto, sabemos que somente Jesus chegou a ver ou sentir ou estar próximo de Deus, efetivamente. E eu vou falar uma coisa para vocês, nem dá para saber como expressar essa sensação de Jesus estar próximo de Deus, porque está fora do nosso alcance. Mas ele é o único assim, percebeu Deus na sua grandeza, né? Conseguiu captar algo maior, né? Bem, chegando neste degrau evolutivo, a pessoa então já conseguirá pacificar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E assim, em que ele se transforma? Agora um pacificador. O pacificador é aquele que leva a paz onde há guerra. Pois desde sempre a maioria dos nossos conflitos hoje é para estabelecer quem tem razão. Instaura-se uma verdadeira guerra com direito a agressões e tudo mais. Mas vejam, olha só, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na verdade, gente, a gente pensa em pacificação, está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio, alguém vai chegar lá, vai soltar alguma coisa e acabou a guerra. Não, pacificar cada coração. Nós vamos entender isso, que Jesus veio e até hoje pacifica coração por coração. E
Eles serão chamados filhos de Deus, mas nós não somos, só os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Somos. Mas acontece que os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque estão mais próximos do que Deus quer de nós. Não que nós não sejamos seus filhos, mas vão nos demonstrar o que é ser verdadeiramente um filho de Deus. Então os pacificadores serão chamados filhos de Deus, pois nesse momento muito mais representam desenvolvidas potencialidades que existem em nós. A última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, para o nosso plano, no nível onde predomina a injustiça, como ainda na terra, um mundo de expiação e provas, é compreensível a perseguição por causa da justiça, porque o homem ainda não entendeu que o poder material de qualquer espécie é completamente transitório e perecível. Se não há efeito sem causa, tudo tem uma razão de ser, certo? Antes nós éramos o quê? Egoístas, materialistas, escravos de paixões, e não conseguimos entender de pronto o que Cristo quis nos dizer. Porém, para que soubéssemos de um Deus de justiça, Ele se deixou imolar na cruz. Porém, pergunto, tudo isso que eu falei até agora, é possível a gente conseguir numa encarnação só? Claro que não. Mas nós sabemos que temos todos os germes de cada uma dessas bem-aventuranças esperando para ser cuidada e desenvolvida dentro de nós. Agora, pasme. Muitos de nós já temos algumas delas desenvolvidas, em andamento. Porque nós já estamos aqui. Nós já estamos buscando conhecimento. Nós já estamos querendo ser melhores, nós já entendemos quem é espírita verdadeiro, já entende o porquê dos seus sofrimentos. Já está meio que limpando o coração, então está tudo aqui dentro. Mas Jesus chegou nos píncaros do desenvolvimento. Tá? Mas uma coisa que a gente vai observar também, no amor de Deus e no cuidado, e do que Ele espera de nós, é que é o homem conduzindo o homem. Eu diria um espírito conduzindo outro espírito, sempre sobre as vistas de Deus. Essa é a nossa destinação, nossa incumbência infinita, porque somos uma família. Por isso, alerta, fomos criados para o amor. Não importa o tempo que demore para entendermos isso. Os que amam governam a vida, já diz Emmanuel. E por amor e por ser infinito amor da criação, Deus estabeleceu leis divinas, certo? E todas as vezes que a gente fala em leis, a gente se assusta. Mas não pense leis divinas como algo que foi criado para te massacrar, para te tolher. As leis divinas são manifestações do amor de Deus. Porque o amor verdadeiro, gente, possui ordem, essa ordem que a gente está vendo. O amor verdadeiro é disciplinado, é paciente, tudo sofre, tudo espera, tudo faz. Assim é Deus. A pressa é nossa. Nós não podemos ainda ver e compreender Deus, dizem os Espíritos. Podemos senti-lo e tentar adivinhar o que seja o Criador. Mas uma coisa podemos ter certeza a respeito de Deus. Deus é amor. Terminando então, por isso é que Jesus fala, bem-aventurados. Felizes. Sim, muito feliz é aquele que busca o ensinamento para entender a lei que nos rege e que o consola, dá a certeza da filiação divina, amansa o seu coração, fazendo com que encontre com o entendimento da justiça dentro de si, de um Pai que o ama e o torna, e ele fica cheio de misericórdia. Sim, esse entendimento nos torna misericordiosos, porque me faz entender as minhas misérias, no sentido de falta de sentido que havia na minha vida. E agora, limpo de coração, quero ajudar a pacificar corações. E sim, por este motivo serei perseguido. Mas essa perseguição me fará ter a certeza de, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E aí entenderei totalmente toda a trajetória desse Espírito, desse irmão maior, com todo o seu amor por nós, de Jesus Cristo. Assim seja.